É uma pessoa que cresceu no embate. Cresceu no embate, né? Virou presidente da República pelo embate. E isso fez com que ele fosse um ator político importante. É difícil uma pessoa que cresceu no conflito, às vezes, virar a página. Agora, para os mais atentos, as pessoas mais atentas vão perceber o seguinte, um amadurecimento do governo nesse tempo. Com o embate e tudo, a gente enfrentou pelo menos quase 4 grandes crises. A gente enfrentou uma recessão severa na Argentina, que subtraiu exportações industriais. A gente enfrentou o desastre de Brumadinho, que, além da tragédia humana, nos subtraiu exportações. A gente enfrentou a crise do Covid, que causou a maior recessão global desde a Segunda Guerra Mundial, que elevou o nível de endividamento de estados a patamares só vistos no pós-guerra. A gente enfrentou a crise hídrica. Mesmo com os embates, mesmo com as confusões, a gente aprovou a reforma da Previdência, a lei da liberdade econômica, a lei de falências, a autonomia do Banco Central, o marco do saneamento, reformas que são estruturais, reformas que plantam futuro. Mesmo com o embate, a gente deu o auxílio emergencial, despejou liquidez no mercado, contribuiu com estados e municípios, recompletou recursos do FPE e FPM, permitiu que estados e municípios pagassem salário no momento de crise. Caso contrário, nós íamos ter vários entes que não pagariam salário. Várias coisas foram feitas, mesmo com os embates. E agora, o que eu vejo é que se caminhou por uma curva de maturidade, porque no início, eu acho que sentar naquela cadeira deve ser muito difícil mesmo. E, no final das contas, foi se aprendendo, se aprendendo. A gente chegou no nível de maturidade e existe uma coisa, e eu falo com a autoridade quem está no 3º governo seguido. Existe bons quadros, existem bons propósitos, e existe o interesse de caminhar numa linha correta. Se a gente soma isso a um ambiente mais amigável, ou seja, um ambiente sem tantas crises, sem pandemia, onde a gente começa a colher aquilo que foi plantado nesses anos, porque daqui a pouco os caras vão lá ver, por exemplo, a nova descida da Serra das Araras, a duplicação do rio para Angra dos Reis, né? Nós vamos ver a irrigação no Nordeste, nós vamos ver a FIOL funcionando, a FICO entrando em operação, nós vamos ver uma série de ramais ferroviários, coisas que estão sendo plantadas e que vão ter repercussão econômica daqui a alguns anos. A gente vai ver o custo do Brasil decrescendo, a gente vai pensar, puxa, que legal, e vai esquecer que foi plantado agora. E tudo isso pode ser desfeito porque tem uma turma que prega intervenção nos preços da Petrobras, que pega desfazimento da reforma trabalhista. Ou seja, nós temos um discurso que está vindo aí que é muito ruim. E tem gente que fala assim, estou precificando fulano. É mesmo, é sério. Esse fulano que, quando pegou todo o vento favorável, não fez nada que fosse significativo, não fez nada que realmente representasse mudança estrutural, a onda passou e nós ficamos como um surfista desatento que está lá em cima da prancha, a onda vai embora e a gente fica para trás. Fazer mágica com uma relação dívida-PIB de 35% é possível, fazer mágica com uma relação dívida-PIB de 80% não é. É mesmo bom precificar aquele sujeito que fala que vai desfazer a privatização da Eletrobras ou que não vai assinar determinado contrato, ou que vai revogar o teto dos gastos, é essa tensão que a gente tem que ter. Porque, de fato, olha o que aconteceu. Nós recebemos o Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina, e ele dava meio bi de prejuízo por ano. Hoje nós temos um porto que, em 2022, vai dar meio bi de lucro. Está com 1,2 bi de caixa. Nós estruturamos a venda e apresentamos a venda do Porto de Santos semana passada na Baixada Santista. A gente está falando de 19 bi de investimentos. A gente está falando de um porto que vai ter aprofundamento de canal, que hoje movimenta 150 milhões de toneladas e vai movimentar 290 milhões de toneladas no final do período de concessão. De quebra, a gente faz o viaduto da Lamoa, o túnel Santos-São Vicente e a travessia seca Santos-Guarujá, dentro do modelo de venda do Porto de Santos, que é um modelo parecido com o do setor elétrico, das distribuidoras Eletrobras, onde eu faço a concessão do ativo, que é a gestão do condomínio portuário, e vendo o passivo, que é a empresa. A empresa não interessa, a gente manda embora. Então, não dá para deitar na rede, puxa, conseguimos botar uma equipe técnica e essa equipe técnica virou a chave. Opa, tá legal, amanhã isso tudo é desfeito. Por isso que é importante vender. É por isso que, no dia 30 de março, a gente faz a venda da primeira empresa portuária do Brasil, que é a Companhia Docas do Espírito Santo, a Codesa. E detalhe, estamos conduzindo a privatização portuária e você não ouve um barulho. A gente fez audiência pública
da privatização do Porto de Santos na semana passada. O maior porto da América Latina, que vai se tornar o maior porto do Hemisfério Sul. E qual foi o nível de ruído que vocês viram? Nenhum. Nenhum. Alguns sinais. Primeiro, o brasileiro já aceita a privatização. A sociedade já entendeu que a privatização é necessária. É necessário diminuir o tamanho do Estado. A resistência à privatização é cada vez menor. Com algumas garantias e um bom modelo, conquista todo mundo. E a gente está caminhando nesse bom modelo. Então, a gente não pode ter retrocesso. Continuidade é uma coisa fundamental.